A internet não criou o déficit de atenção. A culpa seria dos livros. Eu acho que no fundo a culpa é nossa, porque nós somos assim deficitários de atenção por excelência. Queria comentar um pouquinho a reportagem escrita no site Show Me Tech pela Ana Maria Barros, que foi publicada aí nos últimos dias. Então ela coloca assim de uma trajetória assim a nossa relação com os livros, depois com o rádio, depois com a televisão, depois com a internet. E constantemente a gente aí está discutindo o quanto que esses meios estão roubando a nossa atenção e nos deixando cada vez mais dispersivos. Então muito do que nós falamos hoje da internet, das redes sociais, já foi discutido lá atrás, mas colocando outro culpado, né? Então ela relembra aqui que em 1700, quando os livros ficaram mais comuns para as pessoas, com a invenção da prensa, de Gutenberg, né, e os livros passaram a ser aí um objeto de consumo mais em larga escala, que criou-se lá na época o que se chamou nos jornais de uma certa mania de leitura, reading mania. A preocupação é que as pessoas não estavam mais falando umas com as outras e ficavam só lendo, olha só. E a vida que era retratada naqueles romances era retratada de uma forma exagerada, mostrando somente alguns aspectos da relação com as pessoas, carregando a tinta em alguns momentos, né? E ela cita ali algumas reportagens da época, né? A maldade de ler romances. O mal da leitura voraz de romances é muito mais parecido com o mal de beber álcool do que pode parecer. Olha só, hoje em dia a gente luta, né, para colocar livros na mão de pessoas, de crianças, de adolescentes, e na época eles estavam achando que isso aí era um vício, né? Então, uma comparação muito direta com o que a gente muitas vezes usa para criticar as redes sociais e falar o tanto que a gente se isola para usar a rede social. Então, a gente já falou a mesma coisa lá atrás, colocando outros culpados. Um pouco mais para frente, relembra aqui essa reportagem, o mal de então, o vilão, era o rádio. Década de 30 do século passado, o rádio chegou na casa das pessoas. E aí se acusou a rádio de tirar as crianças da rua, que as crianças não brincavam mais de polícia e ladrão, para ficar em casa ouvindo o rádio. 30 ou 40 anos depois, os telefones passaram a ser os vilões. As pessoas já não conversavam na rua, não conversavam pessoalmente para ficar no telefone. Isso seria uma das doenças comportamentais antissociais de então, denunciado aí pelos jornais e pelas reportagens. Pouco mais à frente, com a popularização da televisão, novamente ela foi a culpada por tirar as pessoas do convívio social para ficar em frente a uma tela, assistindo, recebendo passivamente o conteúdo. E tudo isso seria aí, estaria atrelado a mecanismos de recompensa imediato, por isso que as pessoas deixariam de ter relações humanas próximas para usar esse tipo de recurso para receber informação e com isso sair do ambiente social. E mais à frente agora a gente passa a discutir aí o tanto que a internet nos tira do convívio social, né? Estou sendo bastante irônico na leitura, porque ao fazer um breve retrospecto, né, primeiro os romances, depois o rádio, depois a televisão, agora a internet, a gente vê que no fundo o problema está em nós, né? Nós somos seres aí bastante voláteis na nossa dedicação de atenção e mudam as ferramentas para as quais a gente dedica a nossa dispersão, não a nossa atenção. No fundo, é muita coisa interessante para a gente olhar, para a gente ler, para a gente consumir, e nós não damos conta de tudo, né? Outra comparação que eu gosto de falar é que o cinema veio e tirou o lugar do teatro, depois veio televisão e tirou o lugar do cinema. E no fundo, meu pensamento, a ferramenta de consumo de mídia ou de histórias pouco importa, né? O que importa é que a gente tem interesse em histórias, tem interesse em informação e, em última instância, a gente tem interesse no outro, porque o outro, o ser humano, é sempre um fenômeno interessante. A ferramenta que a gente vai usar para acessar as histórias do outro pode mudar. Vem do papel, vem do livro, vem do rádio, vem da televisão, e agora das redes sociais, que é por onde a gente mais consome conteúdo e informação. Não importa, a gente está sempre interessado na vida do outro, no que o outro tem a nos dizer e agora em dizer coisas para o outro também, né? A via ficou dupla.
E nisso tudo vai da gente medir o tanto de atenção que a gente quer dar para a ferramenta ou para as pessoas que estão próximas da gente, mas no fundo as pessoas que estão próximas da gente também estão mais próximas por causa da ferramenta. Então a discussão é boa, essa reportagem é bem interessante, estou colocando o link aqui para vocês e vale a gente pensar um pouco sobre o tanto de atenção que a gente consegue dar ou não para as ferramentas e para as pessoas. Mas no fundo o problema está sempre aqui dentro. Até mais.